Vamos lá, caras. Existe um exemplo aí muito interessante, tá? E que faz parte da nossa vida e envolve atrito. E é um exemplo, assim, um tanto polêmico, porque ele parece ser uma coisa, mas na verdade é outra. O próprio Galileu, que estudou movimento aí, principalmente a parte de cinemática, ele cometeu uns errinhos quando considerou o giro de uma roda, tá? Por exemplo, você tem aí um pneu de carro que você, não sei se você brincou disso, provavelmente não, mas a gente simplesmente durante um tempo aí, tá? Não tinha Facebook, WhatsApp, nada disso, tá? E muito menos o que fazer. Você saía empurrando o pneu no meio da rua, tá? Então você empurrava o pneu, tá lá você empurrando o pneu e tal. E o pneu ia. E seus colegas e todo mundo empurrando o pneu aí pelo meio da rua, tá? Fazendo o pneu girar. Quando você olha para o pneu, você vê, pô, o pneu está em movimento. Então, como existe atrito, o atrito que age sobre ele deve ser atrito cinético, tá? Qual o problema dessa afirmação? Ela está errada, tá bom? Então, não é, vou colocar aqui, ó, não age sobre o pneu atrito cinético, tá bom? Então, prestem bem atenção para esse não. Aqui, ó. Não é atrito cinético que age sobre o nosso pneu. Eu vou até pintar o pneu aqui. Deixa eu pintar o pneu aqui. Ó, pintei o pneu. Pronto. Tá? Não é o atrito cinético que age sobre ele. Pelo contrário, é o atrito estático. Professor, como assim é o atrito estático? Como é que pode um negócio desse, tá? O pneu está em movimento. Exato, o pneu está em movimento e não está. Vê só. Imagina aqui o pneu, tá bom? O pneu ele está girando. E não só girando, como o pneu está indo para frente, tá? Uma coisa é girar, outra coisa é ir para frente. E o nosso pneu ele está fazendo os dois, tá bom? Pronto. Se o meu pneu só girasse e não fosse para frente, o que é que ia acontecer? Essa parte aqui de baixo do pneu, ela ia ficar deslizando na superfície sem sair do canto. Ora, então, ó, se eu pegasse e fixasse um ponto aqui, esse ponto vinha, passava e continuava. Na verdade, o tempo todo esse ponto passando e deslizando no chão. Nesse caso aqui, como o meu ponto está indo nessa direção, a força de atrito seria nessa direção, certo? Só que como o meu pneu ele está girando sem sair do lugar, então essa superfície está o tempo todo sendo trocada. Tá? Então, nesse caso, nós teríamos uma força de atrito, e eu vou introduzir aqui uma nova notação, que é a força de atrito cinética, tá? Representado por esse Czinho aqui. Nesse caso, nós teríamos uma força de atrito cinética, por conta que o tempo todo a superfície que está em contato com o pneu, desculpa, com a superfície aqui horizontal, ela está sendo trocada, tá? Ou seja, ora é um ponto, ora é outro, e isso vai desgastando o meu pneu, tudo bem? No caso de um pneu que além de girar, ele vai para frente, olha só, isso muda tudo. O que é que vai acontecer? Essa parte aqui do pneu, ela não pode escorregar, tá? Ela tem que ir junto com o pneu para frente. Tá bom? Então, ó, se essa parte não escorrega, ela tem que ficar paradinha, ou seja, é como se alguém travasse essa parte aqui e o pneu ele girasse para frente. Aí alguém travasse a parte da frente que vai encostar no solo e o pneu fosse jogado para frente, ou seja, era como se o pneu fosse jogado para frente de forma sucessiva, de tal forma que essa parte que está em contato com a superfície nunca escorregasse. Tá? Se essa parte que está em contato com a superfície nunca escorrega e o atrito dela é para cá para frente e essa parte ela não vai escorregar, a força de atrito que age sobre um pneu ela tem que ser uma força de atrito estática, tá? Para evitar que o pneu escorregue. Ou seja, se você vai com um carro
numa pista de patinação, ou sei lá, quando a superfície está molhada e o contato entre aqueles dentinhos ele diminui, então você vai ter o seu pneu deslizando. No caso ali a gente tem atrito cinético. Mas para o seu carro sair do canto é necessário que essa parte aqui fique parada e fique o tempo todo jogando o meu pneu para frente, tá? E consequentemente ali a gente vai ter força de atrito estática. Então, caras, o que faz o pneu girar, o que faz o nosso pneu ir para frente, não é a força de atrito cinética, mas sim a força de atrito estática, tudo bem? Pronto, você já descobriu isso, tá? Agora eu vou te falar de um sistema de freios que foi substituído na maioria dos carros aí desde a época dos anos 90, se eu não me engano, tá? Que é o sistema ABS de freios, tá? ABS é uma sigla para Anti-Brake System, ou seja, o sistema de freio anti-travamento. Antigamente, o que é que acontecia com os carros? Eu vou desenhar aqui um Celta. Pronto, aqui é o Celta. Quando você freava o carro, as rodas travavam. Quando as rodas travavam, sofriam um break, tá? O que é que ia acontecer? Ela ia deslizar. Não está mais rodando, então elas iam deslizar. Deslizando, o nosso pneu, o atrito ia ficar para trás aqui, ó. E, consequentemente, a gente perdia o controle do carro. Essa força de atrito que agia sobre o nosso carro era uma força de atrito cinético. Se é força de atrito cinético, o nosso carro ia se mover, tá? Então, com as rodas travadas, o nosso carro ia escorregando e a gente sem controle do carro. Para resolver isso, inventaram um sistema que não trava, justamente, anti-brake, tá? Ou seja, anti-travamento. Então, vou desenhar um novo Celta aqui. Vou desenhar aqui um novo Celta, olha esse Celta aqui, tá? Tá meio lento aí, porque o Celta ele é meio lento mesmo. Então, olha só, você tem aqui o Celta, tá? Então, o que é que vai acontecer com o meu pneu? Ao invés das rodas travarem, a velocidade de rotação ela vai diminuindo. Ou seja, eu continuo com um atrito estático, só que cada vez que o meu carro ele está na iminência de travar as rodas, o sistema ele libera as rodas de novo, tá? Aí ele vai sempre apertando e soltando, apertando e soltando, apertando e soltando, para que a roda nunca trave e nunca deixe o atrito estático virar cinético, tá? Se nós pudéssemos fazer um gráfico de como isso acontece, o gráfico seria mais ou menos assim, ó. Força de atrito, FAT, e a força que está sendo colocada para parar o carro, tá bom? Então você teria algo assim, ó. O pneu está sendo travado, está sendo travado, está sendo travado. A força de atrito ela está aumentando, 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 ou seja, ele está tentando parar o carro. Só que o que acontece? Quando ele chega próximo do travamento dos pneus, isso quer dizer que o meu carro ele vai escorregar, ele simplesmente libera de novo e as rodas voltam a rodar, voltam a girar, tá? Então, ó, depois ele começa a travar de novo, travar de novo, travar de novo, travar de novo. Quando chega no limite, quando a roda está perto de derrapar, ele solta. Tá? E ele fica fazendo esses freiozinhos, essas paradinhas aqui, ó. Tá? Esse sistema aqui, até que o carro pare, ele é o sistema ABS de freio, tá bom? No sistema antigo, que não era ABS, o que é que acontecia? As rodas chegavam no seu limite, travavam e depois isso aqui permanecia constante, ou seja, o carro começava a deslizar, tá bom?